Boa noite, o nosso grupo é o 7. O nosso tema do trabalho é o princípio da correlação ou congruência e o sistema acusatório. O nosso grupo é formado por mim, Andressa Cristina, o Bernardo Quintela, o João Gabriel Rodrigues e a Natália Ribeiro. Olá, eu vou falar então um pouco sobre o sistema acusatório. Pode passar, por favor. Então, basicamente, falar sobre o sistema acusatório é distingui-lo do sistema inquisitorial, que foi o que, que foi o que sucedeu até que, com a democracia e com o positivismo, voltasse o sistema acusatório. Pode-se resumi-lo a uma máxima, que é ne procedate iudex ex officio, que basicamente diz que o juiz não deve agir de ofício. Então, nós temos dois artigos que, em conjunto, sustentam isso no nosso ordenamento, que é o artigo 2º do CPC, que diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. E o do Código de Processo Penal, esse é o artigo 3º, que diz que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Isso é muito interessante porque, apesar desse dispositivo ser de 1941, ele já permite que, na sua interpretação, importem os princípios mais recentes do nosso direito constitucional, que valoriza muito os direitos humanos e o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Inclusive esse dispositivo do Código de Processo Civil, que salienta a imparcialidade do juiz e a necessidade dele agir por provocação. Pode passar, por favor. Então, aí tem algumas características do sistema acusatório provenientes da doutrina do Auri Lopes Júnior. E nos três primeiros itens, pode-se ver que se valoriza a imparcialidade do juiz, a distinção entre a atividade de acusar e julgar, que no sistema inquisitorial era desempenhada pela mesma pessoa, assim podendo haver uma contradição e uma dificuldade na imparcialidade do juiz, que ao mesmo tempo que ele perseguia e buscava provas, né, como se pode ver no item C, ele também depois ia proferir sua sentença contra o réu. Também se valoriza o tratamento igualitário das partes, uma vez que o juiz é a mesma pessoa que o promotor, o acusador, não há como haver paridade entre ele e o réu, assim deslocando-se na justiça, né, desse processo. Também a publicidade, uma vez que havia muita obscuridade no sistema inquisitorial, e seus ritos muitas vezes ocorriam dessa forma. Também elenca-se o contraditório, a possibilidade de resistência, né, a ampla defesa, o contraditório com o contraditório real, né, material, em que se há a possibilidade de estar convencendo o juiz. Também há a ausência da tarifa probatória, a segurança jurídica e como a coisa é julgada, que nós vamos falar mais à frente no trabalho, e também a possibilidade de estar impugnando, né, as decisões e o direito de se recorrer, o duplo grau de jurisdição, salvo as exceções em que pode-se estar contestando ou apelando a um colegiado para estar revisando essa sentença, trazendo, reconhecendo, né, o erro humano, a variante humana no processo e dando mais caráter democrático e positivo. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da congruência e a relação dele com os princípios do contraditório e da ampla defesa. O principal desafio relacionado a esse princípio no Brasil é que o nosso Código Processual Penal ele baseia-se em um modelo inquisitório, pelo qual as provas são administradas pelo juiz. E isso vai de encontro ao modelo acusatório estabelecido na Constituição de 1988. Nesse modelo acusatório constitucional, o juiz ele deve atuar conforme ele é invocado pelas partes e nas devidas proporções dessas invocações, se opondo diretamente ao ativismo judicial muito presente nos tribunais brasileiros atualmente. Daí advém um outro princípio, que é o de que o juiz ele não pode prover diversamente do que foi pedido. Essa inércia do juiz ela é muito importante para garantir a eficácia do sistema acusatório
e para assegurar o princípio do contraditório. O doutrinador Gustavo Henrique Badaró, ele leciona que não é mais aceitável mutilar esse princípio constitucional, de modo que o contraditório ele deve incidir também sobre o artigo 383 do CPP. Esse artigo ele versa sobre a liberdade do juiz em atribuir uma definição jurídica diversa ao fato, sem que haja modificação do mesmo, ainda que isso implique na aplicação de uma pena mais grave. A decisão do juiz ela deve ser também demarcada pela acusação e pelo contraditório, de modo que não se pode admitir desculpa, uma decisão acerca de alguma matéria que não tenha sido submetida ao contraditório, já que é dele que surge o direito de defesa. As consequências de uma sentença incongruente atingem esse direito de defesa porque impede que o réu se defenda do objeto da decisão que não estava presente anteriormente na acusação. Quando isso ocorre, a gente tem o cerceamento de defesa, que é quando há modificação das questões de fato ou de direito no curso do processo, não permitindo que o réu se defenda do fato novo ou da qualificação jurídica nova. A relação entre esses três princípios se dá na medida em que a congruência ela está a serviço da defesa, do contraditório e de todo o sistema acusatório. A congruência ela deve ser aplicada durante todo o processo, desde o interrogatório e ao longo de toda a instrução, recorrendo à acusação, à defesa, à instrução e, por fim, à sentença. Olá, eu vou falar de emendatio libelli, ou seja, a emenda ou a correção. Se pudesse resumir emendatio libelli em uma única frase, seria a tipificação jurídica nova dos fatos. Como os meus colegas já citaram, mas eu volto a repetir, a importância do princípio da correlação entre a sentença e a acusação. O juiz não pode julgar na sentença um fato que não esteja contido na acusação. Por quê? Porque a partir do princípio que também já foi citado, o judiciário é inerte. E o princípio da inércia é um dos pilares que regem o nosso sistema processual penal brasileiro. O juiz não pode dar início a um processo penal, não pode julgar um fato que não esteja contido na acusação. É importante também ressaltar que com a mudança que foi implementada na Lei 11.719/08, ficou claro que o juiz não altera a narração fática contida na peça acusatória. A única coisa que o juiz faz é definição jurídica do fato. Ele muda a definição jurídica do fato. Vamos supor, o MP titular da ação penal. Por que ele se equivoca? Por que existe, na verdade, essa lei? Porque, primeiramente, o direito tem também, como parte dele, o erro humano. E, de vez em quando, erros humanos acontecem. Por exemplo, o MP narra determinado fato e atribui a esse fato uma definição jurídica equivocada, como, por exemplo, o MP narra uma denúncia de um crime, de um roubo. João, mediante violência e grave ameaça, subtrai para si o celular de Maria. Né? Aqui está configurado o roubo, artigo 157 do Código Penal. Entretanto, na peça inicial, que era contra em face de João, pelo crime, o MP colocou o crime de furto. Nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar, o MP atribuiu ao fato uma definição jurídica equivocada. O MP narrou corretamente os fatos. Foi tudo certinho. Entretanto, deu a ele o nome de furto, de forma equivocada. Nesse caso, a lei permite ao juiz corrigir esse equívoco. O emendatio. Tá? Então, o juiz poderá, na sentença, julgar o João, condenar e aplicar a pena de roubo. Aqui, a sentença não se distancia da acusação, porque o réu se defende dos fatos. E os fatos estão claros e delimitados na descrição da denúncia. O juiz, atento a todos eles, pode modificar a definição jurídica para melhor julgá-los. O artigo 383 do CPP permite ao juiz acusá-lo, inclusive, de um crime mais grave, desde que não altere a definição dos fatos, que se atenha ao que foi declarado na denúncia.
a denúncia e a sentença são interligadas. Por conta disso, a sentença tem que guardar relação com os fatos descritos. E também, finalizando, a emendácio também serve para o júri. Também está permitida, desde que realizada na fase da pronúncia. Para quem não se lembra, é a primeira fase do júri, no momento que o juiz pode, se por acaso caber, dar uma definição jurídica diversa. O cabimento da emendatio na primeira fase do júri está previsto no artigo 418, isso, do CPP. E traz os mesmos princípios da emendácio e garante a liberdade do juiz. Eu vou finalizar lendo o artigo, eles são bem parecidos. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Obrigada. Agora eu vou falar um pouco sobre a mutatio libelli. Ela está prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. Pode passar, por favor. Para ocorrer a mutatio libelli, tem que ser identificado elementares ou circunstâncias novas durante a instrução probatória, para isso ocorrer. Então, a gente traz o Renato Brasileiro, que vai dizer que elementares são dados essenciais da figura típica, cuja ausência pode acarretar a tipicidade absoluta, a conduta é atípica ou a tipicidade relativa, desclassificação. Já as circunstâncias são dados periféricos que gravitam ao redor do tipo básico. São as causas de aumento, a diminuição de pena e as qualificadoras. Vale atentar para o fato de que as agravantes elas não entram como circunstâncias. Se for identificado alguma agravante, essa agravante não é motivo para ser aditado nos termos da mutatio libelli. Pode passar, por favor. Outro ponto que a gente deve destacar ao pensar a mutatio libelli é que ela só ocorre em decorrência de fato diverso. Então, há essa diferenciação entre fato novo e fato diverso, entendendo que o fato diverso é quando os elementos do seu núcleo essencial correspondem parcialmente ao fato da imputação, mas com o acréscimo de algum elemento que o modifique. É para o fato diverso que se reserva a mutatio libelli, já que o artigo 384 do CPP trata da possibilidade da nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos ou elemento ou circunstância, como eu estava dizendo anteriormente. Então, frisando aqui, é só em caso de fato diverso que se ocorre a mutatio libelli. Pode passar. Então, vale destacar aqui que a antiga redação do artigo 384, antes da redação da lei de 2008, que é a... Pode só passar o slide. Não, tá tudo bem. Antes da mudança, né, daqui da lei 11.719 de 2008, antes dessa mudança, pode voltar ali para mim, por favor? Antes dessa redação, havia o juiz podia agir por ofício, quando ele identificava o caso de alguma circunstância ou elementar que pudesse levar ao aditamento da peça acusatória. Então, ele baixava o processo e enviava para a defesa do acusado para ele se manifestar sobre essa elementar, essa circunstância que apareceu. Só que, pode mudar, com essa nova redação da lei 11.719 de 2008, não existe mais essa questão do juiz agir de ofício. O que acontece é que o Ministério Público, encerrada a instrução probatória, ele deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Ou seja, é um aditamento espontâneo do Ministério Público. Por quê? Quando o juiz, ele por ofício, ele pede o aditamento da peça acusatória, o que acontece é que não se há ali imparcialidade do juiz, né? Porque isso já afeta, de certa forma, o julgamento dele futuro. Pode passar. Só que existe o parágrafo 1º nessa nova redação que se deu ao artigo 384, se há essa nova redação que diz, do parágrafo 1º que diz, não procedendo o órgão Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Só que esse artigo 28, que foi introduzido com a lei do pacote anticrime, ele está suspenso de forma sine die, vide a ADI de 6305, que foi de relatoria do ministro Luiz Fux. Tendo em vista isso, pode passar, atualmente encontra-se em vigor a antiga redação do artigo 28 do CPP,
que, mais uma vez, tem essa questão da intervenção do juiz nesse processo de mutate libelli. Que aí, nesse caso, o juiz considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral. E este oferecerá a denúncia. Então, mais uma vez, você tem essa figura do juiz agir por ofício. E aí, então, alguns autores vão entender que isso é inconstitucional. Como o Auri Lopes Júnior vai dizer que isso é inconstitucional, como a gente bem sabe, porque isso afronta diretamente o princípio... travou, desculpa. O princípio de que o juiz não pode agir por ofício, não existe isso de fato. Que isso, de certa forma, faz com que todo o processo penal possa ser questionável, porque o juiz agiu por ofício. Pode passar. Vale destacar também que, de acordo com a súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, a mutate libelli ela não ocorre, não se aplica à segunda instância. Só que a gente deve pensar que existe uma questão, que não se aplica à segunda instância. Não quer dizer que em órgãos como o Tribunal de Justiça, ou o STJ, ou o Supremo, se foram de competência originária dele, então sim, pode ocorrer mutate libelli, só não pode ocorrer em caso de segunda instância. Pode passar. Pode. Isso, obrigada. E aqui, por fim, é um quadro do livro do Renato Brasileiro, que ele vai fazer um quadro comparativo entre emendate libelli e mutate libelli. E aí vai ter as questões que a emendate ela não ocorre aditamento, enquanto que ocorre aditamento na mutate. Na emendate, não há necessidade de oitiva das testemunhas e da parte do réu, né, nesse caso, enquanto que na mutatio há sim a necessidade de você escutar a defesa do réu. E também tem a questão de que a emendate ela pode ocorrer na segunda instância, enquanto que a mutate não. Então, pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as sentenças incongruentes, que elas se classificam entre extra petita e citra petita. Bom, a sentença incongruente, primeiramente, é aquela em que o juiz modifica o fato processual, deixando de observar os princípios que foram colocados anteriormente. Na sentença extra petita, é quando o juiz julga fora do que foi imputado ao réu, ou seja, ele altera o objeto do processo sem prévio aditamento do Ministério Público, agindo de ofício e desrespeitando o contraditório e todo o sistema acusatório. Um exemplo disso para ilustrar é que quando há uma acusação de receptação dolosa e a condenação do réu é por receptação culposa, sem o prévio aditamento do MP. Agora, no caso da sentença citra petita, ela ocorre quando a sentença fica aquém do que foi pedido, não abrangendo a pretensão acusatória integralmente. Normalmente, o juiz ele deve julgar todos os fatos alegados, independente de condenar ou absolver o réu ao final do processo. Essa sentença citra petita, ela pode ocorrer quando há uma condenação do réu sem justificar o afastamento da qualificadora ou quando há a absolvição do réu sem o julgamento da totalidade da acusação. E aí, nesses casos, a sentença ela deve ser anulada diante de recurso do órgão acusador. Sobre a anulação, né, da sentença, a extensão dela varia de caso a caso. Nem sempre ela é total. Ela pode ser parcial ou restrita ao fato processual que se operou a incongruência. Opa, estão me ouvindo? Sim. Problemáticas do artigo 385 do Código de Processo Penal. Para quem não sabe, o 385 mantém a mesma redação há um pouquinho mais de 7 décadas. Ou seja, a gente não mudou, não versou nada sobre esse artigo nas últimas 7 décadas atrás. O Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código de Processo Penal, refletiu, infelizmente, a ditadura do Estado Novo. E, por conta disso, trouxe dispositivos que ofendem o amplo direito à defesa. O artigo 385 autoriza o juiz a condenar na ação penal pública, ainda que o Ministério Público reconheça a inocência
e peça a absolvição do réu. Ou seja, ainda assim, se o Ministério Público falar, não, eu acho que ele é inocente, não acho que ele deva ser culpabilizado, ainda assim o juiz pode condená-lo. Essa, de acordo com os nossos, a maioria dos legisladores, é uma deformidade jurídica, que passou totalmente incúlume pelo pacote anticrimes, Lei Federal número 13.964 de 2019. Porque aqui foi perdida uma oportunidade de modificar essa norma, que distorce totalmente do nosso ordenamento jurídico, do que a gente procura como evolução social, mental entre pessoas, enfim, e que se mantém totalmente calcado no sistema acusatório, na qual a pública acusação cabe somente ao Ministério Público, justamente a parte mais frágil dessa relação. Os operadores do direito, inclusive, né, reacendem controvérsias que normalmente se estabelecem entre o artigo 385 e o artigo 42. Trata-se basicamente de uma divergência entre correntes, porque de um lado, né, a linha inquisitorial, artigo 385, que sustenta a vigência desse artigo, né, e, do outro lado, temos o processo penal de estrutura acusatória, sustentando que a Constituição Federal de 88 não recepcionou esse artigo. A tendência do MP, que, como eu disse, é o lado mais frágil, o papel dele é sustentar o seu dever de ofício, é demonstrar a tipificação dos crimes, apontar os autores, seguindo as orientações do artigo 41 do CPP também, né, que rege ele. E embora não ocorra com tanta frequência o pedido de desistência ao final de uma ação penal, há exceções, como, por exemplo, casos flagrantes de inculpabilidade do réu, apurados durante a persecução penal. Vamos supor, esse é um dos exemplos, o que torna totalmente inaceitável o comando do artigo 385, pois concede ao magistrado o poder de desconsiderar a renúncia do Ministério Público à acusação, o que nos leva, basicamente, a entender que o magistrado é movido por certas convicções que muitas vezes não têm respaldo nos autos. O magistrado pode considerar culpado o acusado já considerado inocente pelo MP, não tendo prova suficiente para isso. Se trata, como um colega meu já falou, e agora eu invoco, um julgador acusador revivido, como se retomasse os ritos autocráticos da Inquisição. Ao nosso ver, isso é uma imparcialidade do magistrado. Pois quando ele condena, né, quando ele está fazendo uma sentença, ele faz uma escolha pessoal. E aqui, longe da premissa de que a sentença é uma construção entre acusação e defesa, tese e antítese, como um direito do contraditório, o princípio da dignidade humana, porque todos eles são afastados. A primeira meio que se exime de sustentar a procedência da denúncia por inúmeras razões jurídicas, claro, que possa validar a acusação. A única conclusão cabível ao magistrado é a absolvição do réu, o que, infelizmente, nem sempre acontece. E é igual essa emenda que eu coloquei aqui, que eu vou deixar aqui para que vocês leiam, mas é resumidamente isso. O juiz, ele não sustenta, ele não explica o livre convencimento dele, e ainda assim que o MP peça a absolvição, ele simplesmente nega. E aqui eu termino a minha parte. Eu vou falar agora sobre a coisa julgada, formal e material. Pode passar. Então, em primeiro plano, é bom estar entendendo o que é a coisa julgada, né? Que é uma garantia muito importante no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente na área do direito penal, em que a coisa julgada é a única garantia de que você não vai ser processado reiteradas vezes ou sequer condenado pelo mesmo crime. Então, é importante estar entendendo ela como uma garantia constitucional, né, que está prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, estando muito relacionado do latim ao princípio do ne bis in idem. Então, tem esse significado de decisão imutável e irrevogável,
que nasce assim que a sentença é proferida, no caso em qualquer caso, tanto no do formal quanto no do material, caso haja apreciação ou não do mérito. Então, já no processo penal, a gente pode ver que esse reexame ele é relativo se ele opera pro réu, aí é possível sim estar violando, né, essa coisa julgada, mas entende-se que indúbio pro réu, nos valores do direito atual. Então, a única forma que se pode estar se produzindo essa coisa julgada material, né, é através da sentença absolutória, porque a qualquer momento uma sentença pode ser revisada caso produzisse novas provas, como era o caso da prova de DNA, que acabou revisando muitas sentenças, apesar dela já ter um aspecto de coisa julgada formal e material, sendo essa o único caso de coisa julgada material após uma sentença. Também é muito importante ver que na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8.4, reforça esse princípio, dizendo que o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Pode passar. Então, há essa distinção clássica no direito de que a coisa julgada pode ser formal, material, e ela funciona como uma escada no modelo kantiano, né, em que primeiro se constitui uma coisa julgada formal. Nesse caso, deve-se avaliar se o mérito foi avaliado pelo juiz, se não foi, ela apenas encerra-se como coisa julgada formal, e se o mérito se do mérito é proferido uma sentença condenatória tanto quanto absolutória, produz-se assim a coisa julgada material. Então deve estar entendendo que assim que a decisão torne-se recorrível, ou seja, preclusa, produz-se a coisa julgada formal, e com a sua imutabilidade da decisão, a produção exterior de seus efeitos, vence a coisa julgada material, assim que o juiz prefere essa sentença. Pode estar vendo que até no artigo 623 do Código de Processo Penal há a possibilidade de revisão criminal mesmo após a morte do réu, que é muito interessante para a limpeza da honra da pessoa, e mostra que a revisão criminal não tem prazo, ela sempre vai ser um direito no nosso ordenamento. E também é o caso, por exemplo, da rejeição da denúncia, no artigo 395 do Código de Processo Penal, em que, assim que o juiz rejeita, né, o processo, forma-se uma coisa julgada formal, uma vez que não há avaliação no mérito, e apenas com a produção de novas provas pode-se estar processando essa pessoa. E enquanto não há produção dessas novas provas, há-se uma segurança jurídica que você não vai ser julgado reiteradamente no mesmo caso. Obrigado, e minha parte é essa. Por fim, de falar um pouco só dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, pode passar, por favor. Então, o Renato Lima ele vai definir os limites objetivos e respeitar o fato da vida que foi imputado ao acusado no primeiro processo e objeto de posterior sentença, pouco importando a classificação formulada. Então, basicamente, é o objeto que está fazendo com que a pessoa tenha virado réu ali nesse processo penal. E já os limites subjetivos, ele diz com relação à pessoa, então são dados pela identidade do imputado ou imputados, fixando-os assim a impossibilidade de novo processamento em relação à mesma imputação e mesmo acusado. E aí, com relação a isso, pensando um pouco no nosso trabalho, né, do princípio da correlação, é pensar que, por exemplo, na mutatio libelli, se não for observado durante ali o encerramento da instrução probatória e até antes da coisa julgada, se você não adita a partir de uma constatação, de uma elementar ou de uma circunstância nova, depois que há a coisa julgada, você não tem como mais mudar aquilo. Então, é uma decisão imutável, como bem dito pelo João.
Então, é isso que a gente tem que pensar, então, com relação ao princípio da correlação, que tem que haver uma relação entre a acusação e a sentença. Então é isso, basicamente, o nosso trabalho. Muito obrigada. Passando aqui as fontes que a gente utilizou, né, que é o Código Penal, o Código de Processo Penal, entre as leis que modificaram o Código Penal e o Código de Processo Penal com relação ao nosso trabalho, né, como a lei de pacote anticrime, e as referências bibliográficas que a gente usou, que foi o livro do Renato Brasileiro, o livro do Auri e também o artigo da Rafaela Rodrigues sobre o princípio da congruência. Muito obrigada.